Olá, meu nome é Hélio da Paixão, eu sou trabalhador do Grupo Socorrista Dr. Bezerra de Menezes. E hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito do valor da dor e da resiliência. Nós, trabalhadores do Grupo Socorrista Dr. Bezerra de Menezes, temos por hábito iniciarmos as nossas atividades fazendo uma prece. Então eu convido a cada amigo, cada companheiro que esteja nos ouvindo neste dia de hoje, serenarmos bem as nossas mentes, tranquilizarmos os nossos corações, buscar uma ligação com o mais alto, com os nossos anjos da guarda. Agradecemos aos nossos anjos da guarda por todo o amparo, por toda a proteção que eles nos dispensam a cada dia, em especial pelo dia de hoje. Também nos ligamos e agradecemos o querido Dr. Bezerra de Menezes pelo empréstimo da sua casa, por ele nos receber de braços abertos e pela confiança que ele deposita em cada um de nós. Junto com o Dr. Bezerra, nos aproximamos da Mãezinha de Nazaré, Mãe de Jesus, nossa mãe por adoção. Pedimos à Mãezinha de Nazaré que nos coloque em seu colo, que ela nos revista com seu manto de paz e de luz e dulcifique os nossos corações para que nós possamos ser pessoas melhores a cada dia. Ainda pedimos à Mãezinha que nos leve até a presença do seu Filho, o Mestre Jesus. Mestre, mais uma vez nos reunimos em seu nome. Auxilia-nos, dai-nos sustentação para que nós possamos exemplificar o pouco que já aprendemos. Em agradecimento por tudo que temos, por tudo que já somos, pedimos que leve a nossa prece até o mais próximo do Pai Criador. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas na medida que perdoarmos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, livra-nos de todos os males, principalmente aqueles que ainda habitam em nós. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Bem, agora sim, nós vamos dar início à nossa fala na tarde de hoje. E o nosso tema é o valor da dor e da resiliência. Precisamos entender, então, o que é a dor e o que é essa tal resiliência. Então, a dor, ela não é uma reação cega, não é um motivo de punição, né? As dores que nós vamos falar neste dia são as nossas dores morais, as nossas dores da alma, né? Então, para que Deus permite que nós passemos pelas dores? Porque essa forma é uma forma pedagógica para que nós possamos aprender a nos corrigirmos, né, nos educarmos e nos curarmos. Então, tudo que nós fazemos é uma causa de um fato que vai gerar um efeito. Então, se nós passamos por dores morais e espirituais, somos nós os responsáveis pelas dores que nós passamos. Então, através da lei de causa e efeito, são impostas essas dificuldades diante de nós para que nós possamos nos fortalecer. No sentido biológico, as dores são manifestações nada agradáveis do organismo, que servem como um alerta. É como se o seu corpo estivesse dizendo: ei, tem algo errado aqui, preste atenção. No sentido espiritual, as dores podem ter relação com as nossas emoções e com os nossos sentimentos. Então, quando nós guardamos mágoas, ressentimentos, raiva, por algum motivo que a gente acredita que a pessoa possa ter nos ofendido, nós sofremos, nós sentimos essa dor. Então, assim, quando a tristeza é aterrorizadora e contém um sofrimento penoso e intolerável, fala-se em dor moral, uma dor psíquica
que ultrapassa todas as outras dores em intensidade. Então, a gente sentir uma dor moral é muito mais penoso, muito mais difícil do que a gente ter uma queda, por exemplo, e ter várias escoriações pelo corpo, né? Porque essas dores de machucadura, a gente vai na farmácia, compra um medicamento, toma, passa nas feridas, e ela vai curar, né? Mas as nossas feridas morais, as nossas feridas da nossa alma, dos nossos sentimentos, essas são mais difíceis, né? Então é como se a gente fosse se dilacerando, é como que a gente está se depedrando mesmo, se punindo por uma coisa que a gente possa ter feito e ter julgado que fizemos errado. Então, quando nós reconhecemos que erramos, nós temos a obrigação de voltarmos atrás, né? Temos que ter essa capacidade de se redimir do que fizemos de errado e pedir perdão, pedir desculpa, né? Então, aqui, Deus não quer que nós soframos, Deus quer que nós nos transformemos, de onde se conclui que a dor e o sofrimento é decorrente das nossas imperfeições. Então, como eu falei lá atrás, né? Por intermédio da lei de causa e efeito, tudo que a gente faz, toda ação tem uma reação contrária, né? Então, tudo que nós fazemos, que nós possamos prejudicar o trem ou causar dor para outra pessoa, nós também vamos sofrer as consequências, né? Mas não por castigo de Deus. Deus é bom, justo, Deus não castiga ninguém, Deus não puniria nenhum dos seus filhos, não puniria não pune, né? Às vezes as dores que nós passamos são a forma que Deus nos impõe para que nós possamos aprender, para que nós possamos evoluir. Então vamos lá, o que é resiliência? Aí aparece um barro seco, né? Aquela terra toda rachada já pelo muito lugar, pela própria secura do tempo, né? Falta d'água, falta de chuva, e você vê ali uma flor brotando no meio desse barro, né? Então a resiliência, ela é a capacidade de nós nos reerguermos, né? De nós ficarmos em pé, de nós continuarmos a nossa caminhada. No livro A Resiliência em Discussão, de 2004, a psicóloga Débora Patrícia Nemer Pinheiro, ela define assim: resiliência como a capacidade que um ser humano, isoladamente ou como parte de um grupo social, tem de se recuperar psicologicamente quando submetido às desventuras e abusos, enfrentando-os, sendo transformado por elas e superando-as ao final. Então, essa psicóloga, que é autora do livro A Resiliência em Discussão, ela define como que é a capacidade que a gente tem de se recuperar psicologicamente quando a gente é submetido às nossas dores, às nossas dificuldades. Porque quando está tudo bem, já está tudo bem, não tem, né? Só que muitos de nós não lembramos de agradecer quando está tudo bem. Mas quando a gente tem uma dificuldade, a gente costuma reclamar e muitas vezes reclamamos bastante. Joana de Ângeles diz assim, Joana de Ângeles é a mentora do Divaldo Pereira Franco, né? E tem vários livros publicados, ditado por ela ao Divaldo. Ela diz assim: a resiliência é a lucidez da consciência que equipa o indivíduo na superação da amargura, do desespero e da infelicidade, em virtude da compreensão que o ser demonstra em torno dos objetivos espirituais da sua existência, tornando-se mais fácil entender e aceitar o sofrimento e a necessidade. Então, a Joana de Ângeles define que resiliência, né, é a capacidade de aceitar o sofrimento e entender a necessidade que nós temos de estarmos passando por esta ou por outra dificuldade.
é nós nos superarmos da infelicidade. Não tem a música antiga que fala, né? Reconhece a queda, mas não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Então é o que nós precisamos fazer, né? Precisamos ter resignação, precisamos ter perseverança e seguir em frente. Emmanuel, que era um mentor do Chico Xavier, dizia assim: quem não sofre passa pela vida, mas não viveu, porque a vida é um sofrimento. Então, assim, é até meio complexo, né, a gente afirmar isso vindo de Emmanuel, mas quem é a gente para duvidar? Quem sou eu para duvidar de Emmanuel, né? Como fazer, então, para diminuir o sofrimento? Jesus dizia: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Jesus dizia assim: eu sou a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então é a gente conhecer Jesus, conhecer a doutrina de Jesus, conhecer os ensinamentos e nos esforçarmos para colocar em prática aquilo que a gente conseguiu aprender. Sempre lembrando que nós não devemos ficar nos punindo, autoflagelo. Então precisamos ter aceitação, resignação, precisamos aprender a perdoar o próximo, e é um dos primeiros mandamentos, né? Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então nós precisamos também nos perdoar, né? É o auto-perdão, o auto-amor. Pessoas resilientes são pessoas que sabem abraçar a cruz, sabem administrar a dor e o sofrimento de forma tranquila e harmoniosa. Então, nós estamos passando por uma dificuldade, estamos passando por uma dor, né? Vamos abraçar essa causa, né? Vamos procurar nos manter tranquilo, procurar nos manter em harmonia, principalmente dentro dos nossos lares, com os nossos familiares. Então, tivemos um dia cheio, tivemos problemas no nosso trabalho, vamos no retorno para nossa casa, procurar nos colocar em prece, em oração, pedir para os nossos anjos da guarda que nos tranquilize, que nos dê sustentação, para que a gente consiga administrar esse sofrimento, essa dor. Então, a dor, ela é inevitável, nós vamos passar por ela. Mas o sofrimento, aí esse é opcional. Então, nós podemos, nos esforçando para estarmos tranquilos, serenos, passar pela dor sem sofrer. São sempre otimistas e sabem viver com o plano B, sempre caminhando para frente. Esse sabe conviver com o plano B é como a gente sair de casa, sair com o nosso carro sem ter estepe ou com estepe furado. Que a gente vai fazer uma viagem, vai pegar o nosso carro e a gente não fez nenhuma revisão nesse carro para saber se ele tem condições de fazer essa viagem ou não. A gente nem verifica se o estepe está cheio ou está murcho, né? É comum um estepe de veículo murchar dentro da caixa de estepe, dentro do porta-malas. E quando a gente precisa do mesmo, ele não está pronto para uso. Então, para conquistarmos essa tranquilidade, essa harmonia, né? Termos sempre esse plano B do que fazer, nós precisamos adquirir conhecimento, valorizar a vida e fazer o bem. Fazer o bem sem olhar a quem. Fazer o bem é ser caridoso, né? Então no Evangelho está escrito: fora da caridade não há salvação. Então se nós queremos perdão, se nós queremos ser pessoas melhores, há necessidade de fazer o bem, de fazer a caridade, de ajudar o próximo. No livro Nosso Lar, o ministro Clarencio diz a André Luiz: se você quer a cura para o seu espírito, aprenda a não falar excessivamente de si mesmo. É aquela cena do filme que ele pede para o André Luiz pôr a água na boca e não engolir. Então, se a gente pensar nessa cena,
Cada vez que a gente for explodir, a gente colocar um gole d'água na boca e não engolir, passa. Dá tempo do cérebro sintetizar a informação, digerir, e a gente consegue não explodir. Então, não ficar falando das nossas próprias dores, das nossas dificuldades. Lamentação denota enfermidade mental de tratamento difícil. Para a cura do espírito, é imprescindível criar pensamentos novos e disciplinar os nossos lábios. Então, olha que legal, que bacana. Para a cura do espírito, é indispensável criar pensamentos novos e disciplinar os lábios. Então, o que é, né? Ah, eu estourei porque eu sou nervoso mesmo. Não, ninguém é nervoso. Todos nós podemos trabalhar para sermos serenos, sermos calmos. É lógico que, vez por outra, a gente vai extrapolar, a gente vai errar, a gente vai vacilar. Né? E principalmente nós, que somos espíritas, nós temos que ter o cuidado para nós não nos acharmos melhores do que outras pessoas, de qualquer religião que seja, né? E achar que nós somos infalíveis. Né? Nós somos seres humanos, estamos encarnados nessa corpo de pele e osso, como qualquer um outro. Então nós somos passíveis de falha, para a gente não se punir quando a gente falhar. A gente saber reconhecer que errou, na medida do possível voltar atrás e pedir perdão, pedir desculpa, né? E se esforçar para não errar mais. Né? Tem uma passagem do Evangelho que eu gosto muito, que é a passagem da mulher que ia ser apedrejada, e Jesus chega na multidão e diz, né? Quem tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E após cada um se retirar, Jesus diz para a mulher, vá e não peques mais. Então, não pecar mais, não errar mais. Porque também é muito fácil a gente pedir desculpa. Depois que a gente pedir desculpa, a gente pede desculpa, no outro dia faz igual. Aí volta, pede desculpa de novo, depois faz igual. Então chega uma hora que não dá mais essa desculpa. A gente vai ser campeão de pedir desculpas. Né? A gente vai se tornar um mestre, um doutor em pedir desculpas. Mas se nós não mudarmos as nossas atitudes, a nossa forma de agir, de nada vai adiantar. Joana de Ângeles ainda diz nos Diretrizes para o Êxito, no capítulo 15, o ser humano, enquanto reencarnado na Terra, da vida somente possui um conhecimento limitado, o que o impede de compreender em profundidade os múltiplos acontecimentos que dizem respeito à sua existência. Então nós somos o único ser vivo, o único animal vivo racional, o único animal que tem a capacidade de pensar. Né? Só que todo esse conhecimento que nós temos, ele ainda é limitado perante a Deus. Então tem muitas coisas que nós não vamos conseguir compreender. Tem muitas coisas que nós passamos nessa vida que podem até ser frutos de encarnações anteriores. E aí a gente fica se questionando, ai meu Deus, por que comigo não, né? Por que comigo de novo? Eu estou nessa situação. Então são as lamentações, né? E anteriormente nós falamos de nós não ficarmos nos queixando, falando das nossas dores, das nossas lamentações. Né? Então é nos esforçarmos para cada dia sermos melhores, aceitar as coisas que nós ainda fazemos errado. Né? Isso é ser resiliente, ter resignação. Ter a capacidade de nos reerguermos, de continuarmos caminhando, buscando o bem, buscando a felicidade, em paz, em harmonia, amando o próximo, amando a nós mesmos, amando os nossos familiares e sendo caridoso para com quem a gente possa estender as mãos. E também tem a passagem no Evangelho que fala que a sua mão esquerda não veja, não saiba o que a sua vossa mão direita oferta. Então é dar, fazer a caridade sem ostentação. Eu acho que o nosso tempo já está
meio no limite. Acho que o nosso recado do dia de hoje foi passado, né? Então, quando a gente encontrar lá no nosso caminho, ser resiliente ou continuar resistindo, a escolha é nossa. E as consequências das nossas escolhas, lá na frente a gente vai precisar arcar com elas, sejam boas ou ruins. Então, você é um projeto de Deus e todos os projetos dele, de Deus, dão certo. Não desista, você vai conseguir. Então, no final, dá tudo certo. Se ainda não deu certo, é porque não é o final. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Muito obrigado e até o próximo encontro.